Falando de Libertadores e de uma estreia fora de casa. E venceu o Talleres na Argentina. O fim dessa história vai ser feliz para o torcedor de São Paulo. Mas o começo foi ruim para todo mundo. Se em campo os jogadores se misturaram no ato da Conmebol para combater o racismo, na arquibancada teve cena lamentável e bem recorrente, como mostra esse vídeo que viralizou nas redes sociais. No futebol, Luiz Ubeldia queria um resultado diferente, então mudou o time. Oscar de volta ao time titular. 3 zagueiros, outros laterais, Luciano no banco. Na única jogada que deu certo, Caleri faria, enfim, um gol fora de casa. Se tornaria o maior artilheiro do São Paulo na história da Libertadores? Ia. Oscar estava impedido. O gol foi anulado. Sabe que eu trabalho todo dia por essa camisa de São Paulo. Às vezes as coisas acontecem, às vezes não, como outro dia. Ainda bem que o clima mudou na segunda etapa. Enfim, um goleiro teve trabalho. Aí veio um momento tenso. Oscar no chão e pedindo para sair. Lógico, senti um pouquinho no cansaço ali. Acho que vou ver como que vai ser a semana. Eu espero que não seja nada grave de novo. Aos 30 minutos, o alívio. O gol que o São Paulo não marcava desde as quartas de final do Campeonato Paulista. Alisson. Graças, goleiro Guido Herrera. De canhota de fora da área. E o goleiro Guido Herrera podia ter feito coisa melhor, mas não fez. Detalhe na comemoração para o abraço no professor. Quando eu vi que tinha sido gol, saí para comemorar junto com meus companheiros, junto com o Zubeldia, junto com a comissão. Acho que é isso, né? A gente é uma família ali no dia a dia. Para não dizer que depois foi só administrar o resultado, Alan Franco quase fez contra. O Talleres ensaiou uma pressão, mas sem sucesso. Fim da zica. Primeira vitória do São Paulo em Córdoba contra o Talleres. Copa Libertadores es un poco de rendimiento y un poco de contundencia. No tenés muchas oportunidades para sumar. Ganar de visitantes saben todos que es muy difícil. História boa para o São Paulino, como dissemos. Mas inevitável lembrar que final feliz, mesmo na Libertadores, ainda parece algo distante. Surpresa, hein? Ah, e a gente sabe o que vai acontecer, né, amigos? Aquela multinha irrisória que a Conmebol vai aplicar, um joguinho de portões fechados, e aí no próximo jogo na Argentina a gente vai ver a mesma cena. Eu também não chegaria nem nisso aí. Eu também não chegaria nisso, não. Mas, no máximo, né? No máximo, se acontecer, mas enfim. Vamos lá, é a rotina de todo jogo. Desculpa, Jojo. Desculpa, Mari. Ouvimos o Zubeldia, então, no final da reportagem, com um trecho da sua entrevista coletiva falando sobre a Libertadores, né, e tal, competição que ele já disputou, é habitué, mas que ainda não fez aquela história, né, que a gente, hoje, o torcedor são paulino... Mas quando fala, parece um profundo conhecedor. Então, mas ele me passou essa impressão aí, né? Mas ele é. Conhecedor, ele é. Não? Ele é. Sei. Não, é assim. Sei. O Alisson decidiu, então, para o São Paulo, e aí o São Paulo volta com essa vitória na estreia na competição. Vocês curtiram? O resultado foi super importante. Salvou o Zubeldia, o resultado. É vitória. Resultado é vitória, a gente curte. Não, mas tem detalhes muito importantes, né? Isso, vamos a eles. Na hora do gol do Alisson, o que ele faz? Ele vai comemorar abraçando o Zubeldia, para dar aquela mensagem que, olha, o grupo... Exatamente, porque a gente já falou aqui nos programas, trouxemos a informação dos momentos em que os jogadores se reuniram. Inclusive, teve um jogo que era o Max Cubeiras, o Zubeldia não estava, que no vestiário eles se autocobraram. Olha, a gente precisa jogar mais, não tá legal. Aí depois, no dia seguinte, fizeram uma outra reunião entre eles. E naquele mesmo momento surgiu um zum ali de troca de comando, mas isso era uma insatisfação da diretoria. Então ficou muito claro ali, pelo menos a atitude do Alisson, ele quis mostrar isso, ó, nós apoiamos o nosso treinador. Agora, sobre o jogo, né, Lofredo? Sobre o jogo, temos prejuízos aí para notar, porque o Oscar, que jogou como titular no sacrifício, o que aconteceu com ele? Saiu sentindo a coxa que estava lesionada. E agora a gente não faz ideia se ele piorou, quanto tempo ele vai ficar fora, qual vai ser o tamanho. Faz um tratamento na Espanha que... Não, teve na Alemanha também. Mas assim, eu entendo a necessidade do Oscar, é um dos jogadores mais importantes do atual elenco do São Paulo, é a maior referência técnica, inclusive nesse momento, na ausência do Lucas,
mas custou caro, né? Porque com 21 minutos do segundo tempo ele precisou ser substituído porque voltou a sentir a coxa. Ele opta por não escalar o Luciano e aí eu não sei se ele explica na coletiva, eu não vi a coletiva do Zubeldia inteira, se tem uma questão disciplinar pelo que aconteceu na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Quando o Luciano é substituído e acaba se irritando, ou se foi uma opção técnica realmente. Se eu estivesse lá, eu perguntaria, porque teria essa curiosidade. O Luciano só entra depois. Mas ele monta uma outra configuração de time, né, Lofredo? Outro time que a gente não tinha visto jogar ainda. Com mas o Caleri... Faz um sentido, sabe, Joana? Porque o técnico está numa dificuldade de pressão. Não é uma crítica, não, mas era uma outra configuração de time. Ele tem muitos jogadores com problemas. Ele vai ter que buscar uma alternativa, ele tem que fazer alguma coisa diferente. Testar alguma coisa. Senão ele Mas vai me ser demitido. estranhou ele não ter colocado os meninos da base, que foram bem quando entraram com o do esporte, porque ele não colocou nenhum de novo. Esquece isso. Só eu e a Joana ainda acreditamos nisso aí. Ninguém mais tem fé nisso aí, Jajô. Mas não faz sentido. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Você tem um menino que entra bem, você não coloca ele. Eu também acho que não. Por que eu perguntei sobre o jogo e não sobre o resultado, que obviamente, né, agradou voltar com a vitória? Não, era melhor que não arrumasse nada. Óbvio que não. Não, e o Zubeldia... Desempenho, minha pergunta era sobre desempenho. Por quê? O gol que o Alisson acaba encontrando ali foi meio que numa bola que sobrou, né, ali, com uma ajuda do goleiro também, tá? Até ali, o São Paulo não dá nem para dizer que aqui criou, né, porque foi um oportunismo, né, o Alisson aproveitou. Até ali, o São Paulo não tinha criado muita coisa, não. Então, mas o resultado, mesmo 0-0... No primeiro tempo, não teve um chute, teve o gol impedido do Caleri. Mesmo 0-0 ia ser um resultado importante para a manutenção do técnico. Ontem o técnico trabalhou pela manutenção dele. Então, e ainda venceu. Então, ou seja, somou pontos, 3 pontos na fora conta de dele. casa. Sim. Tinha essa coisa do tabu. Inclusive, tinha o tabu contra o Tajeres e no estádio. Porque nesse estádio, o São Paulo perdeu o título da Sul-Americana contra o Del Valle, lembra? Foi aquela loucura, torcedor do São Paulo foi em mar, 30 mil torcedores se deslocaram lá para Córdoba e o São Paulo acabou sendo derrotado. Então tinha toda uma atmosfera para ser quebrada. É sempre bom começar a Libertadores ganhando e é sempre bom ganhar fora de casa. Então o resultado não tem o que discutir, é espetacular para o São Paulo e dá assim, um pouquinho mais de tranquilidade para o Zubeldia. E achei importante a manifestação do Alisson também. De abraçá-lo após o gol, para passar essa mensagem. Se é essa sensação, já passou a mensagem ali, tá tudo certo aqui. E para o torcedor do São Paulo, que tem a Libertadores como obsessão, o Zubeldia, como você falou, é um profundo conhecedor, não é? Não, ele é conhecedor, profundo não, mas é habitué. Quando ele começou a carreira dele, que ele é o técnico mais jovem a disputar a Libertadores. Como treinador. Pelo Barcelona? Não, pelo Lanús. Lá no começo da carreira dele. Ele conhece. E ele, sim. Enfim. Jogou Libertadores. Ele disse que escolheu o São Paulo por isso, inclusive. Jogou Libertadores. E o torcedor do São Paulo sabe que ele tem dado resultado na Libertadores. A eliminação do São Paulo na Libertadores é uma eliminação que acontece. Né? Contra o campeão, nos pênaltis, do ano passado ela acontece. Poderia muito bem o São Paulo ter avançado. Não acho que seria o favorito ao título, não. Mas... Eu acho que seria, já falei isso aqui várias vezes. Para mim, quem passasse ali era o campeão. Falei antes de acontecer, inclusive. Para mim, quem passa... Por isso é que quando ele dá aquela coletiva e fala... Aquela coletiva, não, acho que foi no nosso abre aspas aqui do GE. Ele fala, aquele foi o título que eu mais senti, a competição que eu mais senti, porque eu achava que dava. Eu também achava, tá? Não achei absurdo ele ter falado aquilo, não. Para mim, quem passasse ali foi uma disputa de pênaltis. Entre o São Paulo e o Botafogo, que acabou campeão depois. Quem passasse ali, para mim, ainda mais tendo do outro lado o Peñarol, né? Lofredo, quer falar alguma coisa? Sei. De novo, não. Ali a gente... Peñarol ganhou do melhor time da América do Sul. Favorito a todas as competições. Chute a gol no Maracanã, foi favorito a todas as competições de novo esse ano, mas que não... Um outro futebol, não é aquele futebol. Agora é melhor. Não é, não? Melhor. Eu acho. Melhor. Agora, o Flamengo é mais candidato agora do que era. Mas nem é sobre isso. Aliás, o Flamengo estreia hoje. Nem é sobre isso que a gente está falando. Vamos voltar aqui para o Zubeldia, que a gente está falando dos pontos que ele traz, né, nessa discussão, nessa corda bamba
que ele está nesse momento no São Paulo. Eu já falei aqui outras vezes também, não acho que o trabalho seja trabalho para pedir cabeça, não. Não acho mesmo. Se a gente considerar a fase do Calleri, em quem ele e todos os treinadores anteriores apostavam muito, porque entrega muito. Se a gente considerar as baixas de departamento médico, isso não é na conta do treinador. Você tá querendo dificultar, porque, veja só... Porque o ideal é demitir logo e resolver. Você não pode demitir o Ramon, você não pode demitir... Quem é que vai ser demitido na segunda rodada? Não vamos já tivemos um na primeira. Precisamos de alguém para a segunda rodada. Não, Não, mas eu também concordo. Eu acho que não é para tirar... essa situação, não acho que o trabalho seja maravilhoso, mas também não acho que o trabalho seja um trabalho para que o técnico fique correndo risco jogo a jogo. Não entendi, então. Não acho que seja um trabalho maravilhoso. Não, eu acho que que incomoda é isso. Você mantém um treinador que toda rodada o assunto que a gente trata aqui é esse. Tem uma pressão, tem uma cobrança. Mas aí que tá. Eu acho que a gente tem que fazer essa evolução. avaliação aí. A gente trata esse assunto. Isso é tema, de fato? Você trouxe que no São Paulo é tema. É tema de fato. É tema, mas tem uma parte da torcida, e eu diria uma parte considerável, que ainda apoia o trabalho. Ainda apoia. Eu quero informar que o próximo jogo do São Paulo é contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, tá? E aí, se perder, depois... tá demitido. Não. Sem Oscar e sem Lucas. Isso. Se perder, tá demitido. Todo jogo é isso agora, gente. Vai ser um jogo difícil. Depois, pela Libertadores, vai jogar em casa no Morumbi contra o Alianza Lima. Bom, mais um episódio de racismo, né? A gente registrou em reportagem e a gente tem imagens aí. Mais um episódio, então, registrado nessa partida que aconteceu na Argentina, entre Talleres e São Paulo. Um torcedor do Talleres, imita um macaco em direção à torcida São Paulina, visitante, no caso, né, da noite de ontem, nessa partida. Mais um. Eu lembro que há pouco tempo a gente mostrou aqui em um evento na Comebol, teve até o Ronaldo como embaixador e tal, e a ideia de usar imagens dos clubes, né? Os clubes podiam ter câmeras, né, pra gente registrar. Eu quero dizer que não precisa não, tá? Não é isso que tá faltando, não é por falta de imagem. Aí, Se o Talleres quiser... Se o Talleres quiser, a gente tem imagem aí. Inclusive, hoje todo mundo pode fazer imagem, né? Porque, inclusive, assim me parece. Alguém com celular, né? Qualquer pessoa hoje é capaz de produzir imagens e que servem de provas. Mas, de qualquer maneira, a Comebol abriu um procedimento disciplinar sobre mais um episódio de racismo registrado, dessa vez, na Libertadores. Aposto que o torcedor vai dizer que estava se coçando. Não sei se vai dizer não, porque na Argentina não é. Ou falar que tá tratado imitando como uma aqui, então galinha, né? Sempre tem umas coisas Então, assim mas bizarras. isso teve aqui, né? Eu estava imitando uma galinha, eu estava me coçando. Isso teve aqui, porque na hora que a carinha aperta e que a gente lembra que é crime, as mais diversas justificativas e todo o malabarismo, né, empregado para tentar tirar o corpo fora. Como na Argentina não é, não sei nem se vão se dar esse trabalho. Imitei mesmo. Não. Isso aí. Por isso que eu já te falo, vai ser aquela multinha, uma partida de portões fechados. Não vai ter portão fechado, aposto com você. Vai ter só a multa. Só a multa. Uns 100 milzinho, 50 milzinho, né? Mais barata vai ser uma multa mais barata do que 2 minutos de atraso para recomeçar. Isso com certeza, do que sinalizador, rua de fogo, tudo isso é muito mais caro. É isso aí, torcedor tricolor. Conseguimos nossa primeira vitória ontem em cima do Talleres, né? São Paulo nunca tinha conseguido vencer o Talleres fora de casa, conseguimos quebrar esse tabu. Graças ao gol do Alisson, conseguimos nossa primeira vitória aí em cima do Talleres fora de casa. Vitória muito importante para o São Paulo e também para o Zubeldia, né? São Paulo, que além de garantir seus 3 pontos e iniciar bem a competição, também alivia uma pressão muito grande em cima do Zubeldia, né? Zubeldia que chegou na partida de ontem muito pressionado, correndo um grande risco de ser demitido, né, rapaziada? Mas essa vitória aí deu um alívio maior para o nosso treinador. Apesar de São Paulo ter ganhado, rapaziada, eu senti o São Paulo muito medroso. Eu senti que o Zubeldia, talvez até por causa da pressão, né, com medo de mexer na equipe, né? Ele tentou segurar um empate, acabou saindo o gol do Alisson, mas para o Zubeldia o empate estava bom, o empate fora de casa. O Zubeldia que deu ali mais ou menos 30 minutos no segundo tempo, não tinha mexido na equipe. Na verdade ele fez uma substituição, né, que foi trocando o Oscar pelo Luciano, mas também só mexeu também porque o Oscar começou a sentir a coxa, né. O Oscar não estava 100% recuperado da sua lesão, mas quis ajudar a equipe, né, fez um esforço ali, acabou jogando, se sacrificou. E o Oscar tá de parabéns. O Oscar fez uma boa partida. O Zubeldia acabou demorando muito para mexer. Poderia ter deixado o time muito mais ofensivo. Talvez o São Paulo teria saído até com uma vitória maior, né? Se tivesse se arriscado um pouco mais. Mas, é como eu disse, para mim o Zubeldia, eu gosto do Zubeldia, mas para mim na cabeça dele o empate estaria bom. O próximo jogo do São Paulo será pelo Campeonato Brasileiro, né? Contra o Atlético Mineiro, às 4 horas da tarde. Mas acredito que o São Paulo chega muito motivado, né? Depois dessa vitória na Libertadores.
e que consiga sair com a vitória aí de Minas.